Queridos, existem dois comportamentos que todo ser humano tem. Obviamente, esses comportamentos podem ser de maneira positiva ou de maneira negativa. Nós vamos falar desses dois comportamentos que todo ser humano tem, e eu incluo a mim e a você. Mas nós vamos ver os diferenciais. E esses diferenciais vão fazer, obviamente, toda a diferença na minha e na tua vida. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e, no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Mas antes de qualquer coisa, antes de abordar este assunto, nós precisamos primeiro nos posicionar para saber exatamente onde nós nos encontramos, de que jeito nós estamos e se nós já nos achamos. E aí entenderemos e saberemos quais têm sido os nossos comportamentos. Ou seja, eles têm sido de forma negativa para as nossas vidas? Eles têm sido de forma positiva para as nossas vidas? Vamos descobrir em nome de Jesus. Nestes textos que nós lemos, nós entendemos que todos esses comportamentos, tanto o negativo quanto o positivo, são amplamente abordados. Primeiramente, eu quero falar do comportamento negativo, o que trará para mim e para você também coisas muito problemáticas para o nosso dia, para a nossa vida e em tudo que nós formos tentar fazer. O primeiro comportamento negativo eu vou separar em 4 partes, para que nós possamos entender e analisar e saber o quanto realmente isto vai impactar no nosso dia a dia. Repito, todos estes comportamentos estão intrínsecos neste texto que acabamos de ler. A primeira forma negativa comportamental que nós temos é confiar em si próprio. O texto fala: maldito o homem que confia no homem. Queridos, muitos podem interpretar de maneira errada esse texto. Este texto, é claro, diz claramente que nós não podemos confiar nas pessoas que nos cercam, não porque devemos ser pessoas desconfiadas por natureza, não. Mas aqui está uma relação muito clara de confiabilidade entre o ser humano e Deus primeiramente. Quando nós colocamos esta barreira e automaticamente não obedecemos a Deus e não confiamos em Deus primeiramente, nós estamos depositando a nossa confiança em pessoas, em seres humanos. Mas também nós confiamos em nós próprios. Ou seja, quando eu confio em mim mesmo, quando eu acho que pelas minhas próprias forças eu conseguirei, porque já alcancei e acho que alcancei por mim, fatalmente estou fadado a grandes problemas e a grandes derrotas. Segundo, obviamente, quem confia no homem ou quem confia em si próprio, automaticamente não confia em Deus. Automaticamente o seu coração se aparta do Senhor. Automaticamente esta pessoa vive longe de Deus, porque pensa e julga que tudo aquilo que conseguiu foi pelo seu próprio braço, pelas suas próprias forças ou por alguma outra pessoa, mas não dá glória a Deus, não entende que Deus fez ou que o Senhor assim o fez. Obviamente, queridos, isto é uma forma muito negativa, é um comportamento muito negativo que vai trazer para nós coisas terríveis futuras. A terceira forma negativa diz que essa pessoa não será alcançada pelo bem. Algo muito interessante para nós e para nossas vidas é que nós vamos enxergar o bem, mas nós não seremos alcançados pelo bem se não confiarmos plenamente no Senhor. A pessoa que confia no seu próprio braço ou em outrem, mas não confia no Senhor, ela não consegue discernir entre o bem e o mal. Ela também não consegue discernir as coisas boas que estão por vir e ela aceita qualquer coisa. Fatalmente será muito abalada, fatalmente receberá coisas terríveis, pode até viver momentaneamente coisas boas, mas infelizmente viverá coisas ruins, bem diferente daquele que confia no Senhor, bem diferente daquele que faz do Deus Todo-Poderoso realmente toda a sua força.
A quarta e última condição negativa diz que essa pessoa sempre ficará em condições precárias. O texto que nós lemos diz claramente que essa pessoa viverá em lugares secos, lugares terríveis, ou seja, condições precárias. Quando alguém faz do seu braço a sua força, quando alguém acha que em si próprio consegue as coisas, fatalmente, cedo ou tarde, não conseguirá, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos nada se não for pelo Senhor. Eu não quero entrar numa outra seara aqui, quando Cristo é tentado e o diabo diz assim: tudo isso foi me entregue e eu te dou tudo isso se me adorares. Obviamente muitas pessoas estão conquistando, mas estão literalmente se entregando ao diabo para conquistar. Mas não podemos nos esquecer, o diabo até dá, mas ele cobra e cobra muito caro. Mas o nosso Deus diz assim claramente que nós recebemos de graça da parte dele. De graça dai, de graça recebeis. Portanto, vamos ter muito cuidado. Confiemos sempre no Senhor. Agora eu quero falar do comportamento positivo. E eu também vou classificar em algumas partes o comportamento positivo e você vai reparar que está tudo neste texto que acabamos de ler. O primeiro comportamento eu divido em duas partes e é muito claro e muito óbvio para mim e para você. Eu só confio no Senhor e eu só espero no Senhor. Quem verdadeiramente crê no Senhor aprende a confiar apenas em Deus e aprende a esperar apenas em Deus. Nós temos vivido dias e momentos problemáticos, difíceis nas nossas vidas. Temos experimentado problemas diariamente. E se nós não confiarmos no Senhor, e se nós não colocarmos a nossa esperança no Senhor, fatalmente nós desistiremos. Fatalmente nós não resistiremos e não conseguiremos chegar até o fim. Portanto, em nome de Jesus, que possamos esperar somente em Deus e confiar somente em Deus. Que comportamento maravilhoso. Segunda forma positiva e segundo comportamento positivo é as nossas raízes, ou seja, as raízes que nós temos não secarão jamais. Diz o texto que aquele que confia no Senhor tem suas raízes junto a ribeiros. Queridos, não são poucas, são muitas as adversidades que vivemos. O texto compara que vem a seca, vem os ventos, vem os dias de sol, mas aquela árvore está frondosa, sempre produzindo. Ou seja, as nossas raízes quando no Senhor, o nosso comportamento de confiar somente em Deus, de crer no Senhor, nos dá esta vantagem. Tudo acontece de ruim à nossa volta, mas as nossas raízes estão fincadas nas águas purificadoras, nas águas que vêm do trono de Deus. Por isso, nós recebemos o melhor do Senhor no tempo oportuno e nós não passamos pela seca. Glorifica o nome do Senhor Jesus por isso. E é claro, um desses comportamentos positivos e uma das reações e dos resultados muito claros é que os nossos frutos permanecem e sempre serão vistos. Se as nossas raízes estão no Senhor e se as águas do Senhor nos banham, ou seja, nos alimentam, nós experimentamos a seca, os ventos, as provas, mas nós não paramos de florescer e dar frutos. Esses frutos permanecem e vão ser vistos. Não são poucas as pessoas que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, dão testemunho de quantos problemas passaram, de quantas dificuldades viveram e conseguiram se sair, e conseguiram sobreviver, e conseguiram alcançar, não por causa do braço forte de homens ou de mulheres ou de seres humanos, mas por causa do Senhor. Ele tem sido nosso auxílio, Ele tem sido nosso ajudador e vai continuar sendo em nome de Jesus. E eu gostaria de concluir dizendo, na verdade, perguntando para mim e para você, fazendo uma pergunta para nós: qual tipo de comportamento tem sido nosso? Este comportamento tem sido positivo para as nossas vidas? Tem sido positivo ao confiarmos somente no Senhor? Tem sido positivo ao depositarmos a nossa esperança e a nossa confiança? Tem sido positivo em entender que as nossas raízes não secarão porque estamos no Senhor? Ou tem sido negativo porque só confiamos em nós mesmos, não confiamos em Deus, confiamos em outras pessoas? Sabe quando alguém diz assim, deixa comigo? Sabe quando você confia a alguém uma outra coisa? Queridos, em nome de Jesus, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Eu não tenho dúvidas de que Deus move homens e mulheres para nos ajudar e para nos abençoar. Eu não tenho dúvidas que Ele move situações para nos abençoar. Mas eu também não tenho dúvidas que Ele tem que estar no controle. Se Deus não estiver no controle, quem quer que seja pode tentar te ajudar do jeito que for, não vai conseguir. Mas eu tenho certeza que, de acordo com a palavra que acabamos de ler, eu tenho certeza que o Senhor, somente Ele, é aquele que vai nos ajudar nos momentos mais difíceis. Não deixará as nossas raízes secarem. E nós veremos os bens deste Deus maravilhoso aqui ainda. E receberemos o seu melhor, claro, a salvação em Cristo Jesus. Eu gostaria que você meditasse nessas palavras. Se você me acompanha até este momento, você deve ter gostado. Então, queria pedir humildemente que você se inscrevesse neste canal, deixasse o teu like e, é claro, comentasse. Coloque o teu comentário, diga
o que você pensa acerca desta mensagem, na verdade, daquilo que você já viveu de experiência. E, por favor, se você puder também, compartilhe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Fiquem na paz.